Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. E justamente esse é um dos versículos do Salmo 39, que, como ele leu, começa assim: sacrifício e oblação não quisestes. É Jesus dizendo ao Pai: mas abriste, Senhor, os meus ouvidos, não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. Então eu vos disse: eis que venho, sobre mim está escrito no livro, com prazer faço vossa vontade, guardo em meu coração vossa lei. Meus irmãos, justamente aquele que não precisava obedecer, porque ele era e é, não é? Deus, igual ao Pai, igual ao Espírito Santo, justamente por causa da nossa salvação, e da salvação dos nossos irmãos, da salvação da humanidade, porque para a humanidade inteira, está aí o Padre Vicente para mostrar. Ele já há 30 anos fez essa opção, aliás ele já sentia esta vocação missionária, e mais ou menos 30 anos atrás, ele conseguiu que os seus superiores permitissem que ele fosse lá justamente para a África Central, um país de muitas necessidades, de muita pobreza, mas ao mesmo tempo, onde o cristianismo tem tudo para crescer. Mas por que é que nós temos irmãos na fé, irmãos que se tornaram cristãos, que se tornaram filhos de Deus em todas as partes do mundo? Não é só na América, não é só na Europa, não é só na África, também na Ásia, com todas as dificuldades que a China passa para os cristãos serem cristãos, na Oceania, na Nova Zelândia, e como eles sofrem lá na Nova Zelândia para poderem ser cristãos, é uma verdadeira perseguição. Porque nós temos cristãos em toda a face da terra, e é preciso que sejam atingidos mais homens e mulheres ainda, porque Jesus aceitou vir e se fazer homem. Ele não deixou de ser Deus, mas ele assumiu uma humanidade, e assim como que eclipsou a sua divindade. Os que viam Jesus não viam nada da sua divindade, viam simplesmente uma pessoa humana. E você sabe muito bem como é que Jesus nasceu, como foram os primeiros dias de Jesus, como foi a vida pública de Jesus, quanta perseguição. Você sabe principalmente toda a conspiração que foi sendo feita contra Jesus, o Messias que eles esperavam. O povo judeu existiu para isso, para preparar a vinda do Messias, e quando o Messias veio, eles o rejeitaram, conspiraram contra ele para acabar com a vida dele, como nós vimos no evangelho de ontem, até armando ciladas para ver como matar Jesus, dizia o evangelho de ontem, porque querer matá-lo, eles já queriam decidir a morte dele, já tinham decidido, só estavam tramando como fazer isso. E você sabe como Jesus acabou indo para a sua paixão, para a cruz e para a morte, e em tudo isso ele fez, e que bonito, com prazer, querendo livremente. Não é que os seus inimigos o venceram, ele mesmo disse isso. Você sabe muito bem, como lá no alto do Monte das Oliveiras, quando Judas chegou com os soldados para prender Jesus, Jesus perguntou: a quem viestes buscar?
E quando eles disseram Jesus de Nazaré, e Jesus disse: sou eu, bastou lhe dizer sou eu, que aqueles homens todos caíram ao chão, como que sem forças. Se Jesus quisesse, ele faria como ele fez tantas vezes, passaria no meio deles, deixando Judas com eles, subindo, acabando de subir, ou descendo o Monte das Oliveiras, e aqueles homens ficariam ali. Você sabe como também, por segunda vez, Jesus perguntou: a quem buscais? Eles disseram: a Jesus de Nazaré. E quando Jesus disse: sou eu, eles ficaram sem ação. Foi daí que Jesus disse: se a mim que estáis buscando, deixai que esses estejam livres. E daí os apóstolos fugiram todos, e praticamente Jesus se entregou a eles. Por quê? Porque ele estava fazendo com prazer a vontade de Deus. Que essas palavras e que essa melodia linda se grave em nós hoje. Canta mais uma vez. Para quê? Não é apenas para cantar um refrão, não, mas para que essa realidade se grave dentro de nós, meus irmãos. Se Jesus, que não precisava obedecer, obedeceu e passou por tudo isso, nós não somos capazes de imaginar o que Jesus passou em toda a sua vida, mas principalmente na sua paixão, até chegar à sua morte, para que nós, que precisamos obedecer, que necessitamos obedecer, aprendamos a fazer e a fazer com prazer a tua vontade, Senhor. Até você escutou na leitura que foi feita da carta aos Hebreus, o tema mais importante de nossa exposição é esse: temos um sumo sacerdote tão grande, que se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Ele está sempre vivo para interceder por nós. Justamente porque Jesus fez até o extremo a vontade do Pai. Primeiro, o Pai o ressuscitou no poder do Espírito Santo. Naqueles 3 dias rapidíssimos, né? Porque Jesus anunciava que ele ressuscitaria no 3º dia. Mas o Pai quis ser tão rápido, porque foi apenas aquele restante da sexta-feira, as últimas horas da sexta-feira. O dia de sábado, daí foi o dia inteiro, e já na madrugada do domingo, portanto, no 3º dia, mas sem que se passassem 3º dia, sem que se passassem 3 dias, o Pai já o estava ressuscitando. E por quê, meus irmãos? Porque Jesus veio, porque Jesus fez com prazer a vontade do Pai, para que nós fôssemos salvos. Veja que beleza, veja a resposta do Pai para nós. Foi a grande demonstração que Jesus não morreu porque os seus inimigos foram mais fortes. Não, de maneira nenhuma. Ao contrário, é que Jesus acabou se entregando livremente às mãos deles. Eles foram maus, eles não aceitaram o Messias, eles tramaram, conspiraram contra o próprio Filho de Deus e o mataram. Mas o Pai, ao 3º dia, o ressuscitou. E não apenas isso, depois de ele passar 40 dias ressuscitado, aparecendo várias vezes aos seus apóstolos, ele subiu ao céu. A ascensão de Jesus, e como disse a palavra de Deus, temos um sumo sacerdote tão grande, que se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Ele está sempre vivo
para interceder por nós. E meus irmãos, a coisa mais linda é que diante do Pai, já glorificado, mas diante do Pai, ainda com os sinais das suas chagas, nas mãos, nos pés, no seu lado atravessado pela lança, Jesus está ali, se apresentando ao Pai, intercedendo por nós. Também quando eu e você fazemos as nossas loucuras, quando entramos por caminhos errados, já fizemos, ou até fizemos verdadeiras loucuras de desobediência, de rebeldia, de rebelião contra Deus. Quando nós nos prejudicamos a tanta gente com os nossos erros, com as nossas maldades, com as nossas devassidões, com os nossos vícios, enfim, com os nossos pecados, Jesus continua lá, vivo, ressuscitado, glorioso, mas com os sinais das suas chagas, mostrando para o Pai: Pai, veja o que é que eu sofri, obedecendo e fazendo com prazer a tua vontade, ó Senhor. Eis o que eu fiz, está aqui os sinais, para que aquele teu filho, aquela tua filha, para que aquele meu irmão de Jesus, aquela minha irmã, não se perca, mas seja salvo. É emocionante, meus irmãos, o que é que Jesus continua fazendo no céu. O seu ato salvador continua, porque, como diz a palavra, Ele está vivo, Ele está sempre vivo e aí está a finalidade, para interceder por nós. Nós temos um intercessor, um advogado, advogando a nossa causa, como que dizendo: Pai, não castigue, Pai, não deixe se perder, olhe para mim, olhe para as minhas chagas, olhe para o sangue que eu derramei por cada um deles. E é por isso que estamos celebrando a missa do preciosíssimo sangue. Olha o sangue que eu derramei, todo o meu sangue. Pai, não deixe perecer nenhum desses que o Senhor me deu. Meu irmão, minha irmã, o Senhor não quer que você se perca. Ele fez tudo e continua fazendo tudo para você não se perder, para você, ao contrário, voltar e voltar cada vez mais para Deus, você deixar esse mais ou menos, você deixar essa eterna e terrível coluna do meio, onde você, talvez graças a Deus, não cometa grandes pecados, mas também não tenha coragem de ser de Deus, de seguir a Jesus, de viver o Evangelho para valer, e você continua naquele mais ou menos, você continua na coluna do meio, como se pudesse haver, porque não há uma coluna do meio. Na hora que você tenta ficar na coluna do meio, você já está descendo o caminho abaixo, porque é assim. Se nós não estamos subindo contra a correnteza, porque o mundo está aí, dominado pelo inimigo, nos arrastando, como certos rios hoje, cheios, e arrastando com aquelas águas lodosas, galhos e troncos, e fazendo acidentes, desastres. O mundo está assim, a serviço do inimigo, para nos arrastar. Então nós não podemos ficar nesse mais ou menos, porque não há uma coluna do meio. Ou você já está sendo arrastado, ou melhor, e é isso que Jesus quer, que você esteja subindo, nadando, correnteza acima, e você precisa ter a coragem de subir, nadando, correnteza acima. Porque existe uma outra coisa, além de querer salvar a cada um de nós, de salvar a mim e salvar a você, além de não querer perder nenhum de nós, Jesus não quer perder os seus.
o seu filho, a sua filha. E quem sabe, porque você tem um filho, uma filha casada, então seu genro, sua nora, seus netos, seu marido, sua esposa, e se abrirmos um pouco mais o leque, então a partir dos seus irmãos, suas cunhadas, seus cunhados, seus sobrinhos, até mesmo seus avós, Ele quer salvar a todos, mas veja, eu estou falando primeiro neste círculo pequeno da nossa família, mas Ele quer salvar a humanidade inteira. Ele não quer que ninguém se perca. Nós estamos vendo já, próximos a nós, na nossa cidade, quanta gente sendo arrastada por essas águas lodosas, e lodosa quer dizer cheio de lodo, cheio de sujeira, sendo arrastados como os rios nesses tempos de chuva, sendo arrastados para a perdição. Não é ser dramático, não, mas o inimigo, sabendo que pouco tempo lhe resta, veio sobre nós com grande furor e ira, querendo perder e levar para o lugar dele, levar correnteza abaixo, quantos mais ele puder. É por isso que aqueles que recebemos a graça, nós que recebemos a graça, meus irmãos, precisamos ser firmes e subirmos nadando correnteza acima e arrastando conosco os nossos irmãos e irmãs, arrastando. E se não tivermos outro meio, o meio que nós vamos usar é 2 joelhos no chão, e deixar que se forme até mesmo calo dos nossos joelhos, de tanto pedir, de tanto rogar ao Senhor pela salvação dos nossos. Obrigado porque você entendeu, e que bom que você entendeu. Talvez seja esse o único meio, aliás, mas que meio excelente, meu Deus, que você tem ainda para salvar os seus. Mas use, porque você não está pedindo sozinho, você não está dobrando os joelhos sozinha, não. Nós temos no céu, vivo para sempre, Jesus mostrando as suas chagas a interceder por nós. Se Jesus fez até o fim, fez até o extremo a vontade do Pai e a fez com prazer, diga comigo: eu também, Senhor. Eu também, Senhor. Eu quero fazer. Eu quero fazer. E quero fazer com prazer. Quero fazer com prazer. Até o fim. Até o fim. Até o extremo. Até o extremo. A tua vontade, Senhor. A tua vontade, Senhor. E é lindo, agora você não precisa dizer, e é lindo que lá no Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 37 e seguintes, Jesus mesmo diz: e essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. Esta é a vontade do Pai, e Jesus realizou essa vontade. Repita: eu quero também, Senhor. Eu quero também, Senhor, fazer com prazer. Fazer com prazer. Esta tua vontade. Esta tua vontade. Que eu não me perca. Que eu não me perca. E que nenhum daqueles que o Senhor me deu. Que nenhum daqueles que o Senhor me deu. Venha a se perder. Venha a se perder. Cantemos mais uma vez e cantemos para valer. Você pode até ficar em pé para colocar todo o seu pulmão, proclamando para o Senhor que é isso que você quer fazer, porque Jesus o fez e continua fazendo. Eis que venho fazer com prazer vossa vontade. Eis que venho fazer com prazer vossa vontade, Senhor.
Eis que venho fazer com prazer vossa vontade. Eis que venho fazer com prazer vossa vontade, Senhor. Meus irmãos, nós providencialmente temos hoje aqui o Padre Vicente, que eu conheci bem, que deu toda a sua vida indo para viver na África Central, lá no Burundi. Obrigado pela sua vinda, Padre Vicente, justamente no dia de hoje, diante dessa palavra, diante da palavra de Deus, diante dessa pregação, que nós tenhamos coragem. Se ele teve a coragem de ir para a África, onde ele não conhecia nada do Kirundi, que é a língua deles, e se não falar o Kirundi, só para os mais intelectuais, os mais estudados, falar o francês, e uma terceira língua comercial que eles adquiriram. Ele enfrentou tudo isso, e mais do que isso, ele está aqui também para exames de saúde, porque ele deu toda a sua vida. Que eu e você tenhamos a coragem de dar a vida pelos nossos. Talvez Deus não peça para você para ir para a África, ou para a China, ou para a Nova Zelândia, mas Deus já colocou você na sua casa, na sua família. Colocou ou não colocou? E digo mais, Deus colocou uma família para você, de quem você é pai, de quem você é mãe, de quem você é avô, de quem você é vó. Você tem a obrigação de fazer até o extremo a vontade do Pai. Você tem a obrigação de dar a vida pela salvação dos seus. Cantemos e aplaudamos o Senhor, o grande missionário, e a presença do Padre Vicente aqui, nos animando a sermos missionários. Eis que venho fazer com prazer vossa vontade. Eis que venho fazer com prazer vossa vontade, Senhor. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.